Senhor, meus irmãos. Hoje estamos aqui para estudarmos juntos a lição de número 3, com a data de 19/4/2020, que traz o título Preparativos para a Conquista. O texto do dia nos diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. A síntese diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. O texto bíblico da nossa lição está registrado em Josué, o capítulo 2, versículo 1, versículo 9, versículo 11, versículo 23 e versículo 24. Vamos ler. Versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Vamos para o primeiro tópico. O título do primeiro tópico diz: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. O que eu achei importante aqui nesse primeiro tópico, aqui no título, né? Josué prepara. Então, a gente aprende aqui com esse título que para todas as coisas precisamos estar preparados, né? Muitas das vezes nós queremos algo, mas não estamos preparados para receber algo da parte de Deus. Precisamos nos preparar para... nós, como estamos falando aqui na revista de jovens, os jovens nos dias de hoje precisam se preparar para prestar um vestibular, precisa se preparar para o mercado de trabalho, precisa se preparar para os trabalhos na obra de Deus. Então, é importante que em todos os momentos da nossa vida, né, nós estejamos sempre buscando aí a nos preparar para o que venha aí em nossas mãos a fazer. Amém? E o subtítulo aqui do primeiro tópico diz: provede-vos de comida. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. O maná, como todos já sabem, né, era o alimento que eles estavam acostumados a se alimentar naquela época. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Então aqui o pedido de Josué para o povo era que eles preparassem alimentos para que quando partissem eles tivessem alimentos, mantimentos para poder se alimentar durante a trajetória aí, até chegar no seu destino. Continuando, eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Então, quando vem a ordem, eram apenas 3 dias, né, para eles providenciar esses alimentos para a partida. Acredita-se que tudo visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimentos da Transjordânia. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho.
os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. Então é importante, né? Aqui Josué, ele tinha auxiliares, pessoas que o ajudavam, né? E nos dias de hoje não é diferente, né? Bom é quando nós temos pessoas que nos ajudam a fazer a obra de Deus, aí, o que está nos descrito aí, predestinados a realizarmos. Amém? O segundo subtópico é: convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Rubem, Gade e metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem pela herança de Deus, mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio. Então aqui a gente vê que eles tinham a liderança, né? Tinham um devido cuidado em deixar uma parte dos homens para cuidar das mulheres, crianças e também do patrimônio que eles tinham. E aí a gente vê aqui que em Mateus 26 e 41, que nos diz: vigiai e orai. Então precisamos sempre estar em vigilância em tudo que vamos fazer, né? No nosso dia a dia, estar sempre em vigilância. É no trânsito, é no trabalho, é nos afazeres no nosso lar, nos trabalhos da nossa igreja. Sempre precisamos estar em vigilância. E foi o que a liderança aqui prestou aqui a fazer com as mulheres, crianças e o patrimônio que ia ficar aqui, né? Então eles deixaram parte dos homens em vigilância desse pessoal e também dos seus patrimônios. Continuando, estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então Deus fez a promessa, mas eles precisavam ir lutar, partiram para a guerra, né? Então eles foram guerrear para conquistar aquilo que Deus prometeu. E trazendo para os nossos jovens hoje, Deus nos faz uma promessa. Muitas das vezes Deus nos faz a promessa que nós vamos ser um cantor, vamos ser um pregador, mas nós precisamos fazer o que cabe a nós. Se Deus nos prometeu que vamos ser um pregador da palavra, precisamos nos preparar, ler a Bíblia, orar, jejuar. Então precisamos buscar essa preparação para que Deus venha cumprir o que Ele nos prometeu. Então é o que eles fizeram aqui, né? Os homens deixaram tudo e partiram para a guerra para conquistar o que o Senhor havia lhe prometido. O subtópico de número 3: fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus. Mais à frente, Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué, e agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer o seu líder. Então é importante, né, quando nós temos um homem de Deus à nossa frente, nós sermos fiel a ele e obedecer o que nos for proposto a fazer. Em 1 Samuel 15, 22, nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então que nós venhamos entrar, né, por esse caminho e cada dia mais obedecer aos nossos líderes. Amém? Então aqui a gente fecha o primeiro tópico desta lição. Vamos para o segundo tópico, que tem o título: os espias. Primeiro subtópico: enviados para o reconhecimento da cidade. Vou pegar aqui no meio do parágrafo. Diz assim: Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta a sua profunda dependência de Deus e de fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Então o que é interessante para nós, né? Josué enviou 2 homens de sua confiança. O que eu quero trazer para nós? Precisamos ter boa conduta no nosso dia a dia, nas coisas que nós realizamos, que nós fazemos, né, em nossas vidas, para que os nossos líderes possam confiar em nós,
ter confiança em nós, igual Josué teve a confiança nos seus 2 homens que enviaram. Amém? Vamos para o segundo subtópico, que é: os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 quilômetros. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles. Vamos ver o que fala aqui em Josué 2, capítulo 2, versículo 4. Que diz assim, ó: porque aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Então aqui, na palavra de Deus, fala, né, que ela recebeu os 2 homens enviados, né, que passaram ali para se hospedar, mas ela os escondeu. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Então, às vezes a gente espera algo de pessoas que a gente pensa, né, no nosso ver, que vai nos ajudar, mas muitas das vezes nós somos surpreendidos. E aí, as pessoas que a gente menos espera que possa nos ajudar é as que nos ajudam, né? Às vezes a gente está com alguma dificuldade e aí vem alguma pessoa descrente, né? E fala para nós: tenha fé que você vai vencer. Então é o que aconteceu aqui, né? Uma pessoa, e a Raabe no caso, né? Uma mulher que era prostituta, mas que ela foi usada para proteger os 2 homens enviados aqui de Josué. Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia, né? Então, devemos confiar inteiramente em nosso Deus. Ele sempre está pronto para nos socorrer. Amém? Agora o terceiro subtópico: um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Está em Josué 2 e 9. Então, com essas palavras, ela fortaleceu aqueles 2 homens que relataram tudo para Josué. E Josué, com o relato dos homens, veio e possuiu a terra. Amém? O 3. Raabe, uma heroína da fé. Subtópico 1. Uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus, para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Aqui nós aprendemos, né, que não importa o que a pessoa tenha vivido, né? Deus sempre está pronto para operar o milagre da transformação na vida da pessoa que se entrega a Ele, né? Que vem aos seus braços, né? Então, em Romanos 5:20, parte B diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então foi o que aconteceu com Raabe, né?
ela se entregou de coração a Deus e Deus realizou a transformação da vida dela. Amém? Vamos para o tópico 2, que tem o título Uma Mulher de Estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Sabemos que as pessoas hoje aí no mundo em que vivemos, vivem sempre mentindo umas para as outras, para se dar bem, para levar vantagem sobre as outras, mas a mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor. Mas nós que somos servos de Deus, conhecemos o Senhor e sabemos que o pai da mentira é o diabo. Então não devemos entrar por este caminho. Devemos nos afastar da mentira. Não devemos mentir e nem também ficar convivendo com pessoas mentirosas, Devemos ter esse cuidado em nossas vidas. Mais abaixo aqui diz: Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. Então, ela foi abençoada não porque ela mentiu, mas pela coragem que ela teve, de proteger os espias e também pela fé que ela tinha no Senhor Jesus. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra, abençoa-nos e diz: vai e não peques mais. Então, quando nós erramos, Deus nos perdoa, mas Ele nos diz para que vai e não peque mais. Então não devemos voltar a errar no mesmo erro. Então, vai e não peques mais. Devemos ir numa vida sempre melhorando a cada dia, Agora, para finalizar a nossa lição desse domingo, vamos aqui fazer a leitura da conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista de Deus e fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vamos ler Hebreus 11:31 para nós concluirmos a aula de hoje, que diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Deus abençoe a cada um.